Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como é bom adorar esse Deus grande, não é mesmo? Sim ou não? Sim, muito, muito bom. Eu vou pedir, por favor, que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Não estou falando em línguas. Livro de Deuteronômio. Afinal de contas, Deuteronômio não é uma palavra usual assim. Não é, Zenate? Mas eu espero que seja bastante usual entre os crentes em Cristo Jesus, porque é o nome do quinto livro do Pentateuco, quinto livro da Bíblia. Nós temos estudado aí, mesmo que de maneira resumida, superficial, o Antigo Testamento através desses livros, livro de Gênesis, o primeiro, livro de Êxodo, livro de Levíticos, de Números, Deuteronômio agora, tudo de maneira muito superficial, mas com o objetivo de mostrar o quanto esses livros são importantes para nós, o quanto essas mensagens de Deus, essa revelação de Deus é importante para nós, e o quanto elas falam de Cristo, porque é como Jesus mesmo disse para os fariseus: vocês julgam ter nas Escrituras palavra da vida eterna, são elas que testificam de mim. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento, as Escrituras é o Antigo Testamento, mais o Novo Testamento, testificam de Jesus, falam de Jesus, e nós temos visto isso muito claramente. É incrível como os pontos de contato, os links que a gente pode fazer através de textos aí da palavra de Deus. Tudo isso, queridos, para que a gente se estimule a olhar o Antigo Testamento, não como uma coisa antiga e por isso deixar em segundo plano, não, mas a revelação sempre nova de Deus, não é? A revelação de Deus, ela é sempre nova. Ela não foi feita para revelar acerca de Deus para Abraão, Isaque, Jacó, os filhos e todo o povo de Deus no Antigo Testamento só, mas para revelar Deus a cada um dos seres humanos. Eu sou um ser humano, eu acho que você também é. Então, a palavra de Deus, ela é a revelação para nós. Vamos ler o texto? Veja, eu gostaria que você me acompanhasse na sua Bíblia, porque uma das tarefas difíceis aqui, quando a gente olha, por exemplo, o capítulo 4, que é o capítulo que eu quero focar um pouco mais as minhas atenções, aprofundar um pouquinho no capítulo 4, ele tem 43 versículos, mas eu fiquei pensando aqui, puxa, eu precisava ler todos esses versículos, mesmo que nem todos os versículos a gente vai aplicar agora, mas todos eles são tão importantes para a gente sentir a tônica que Moisés está usando. O livro de Deuteronômio é escrito por Moisés, também, da mesma forma como Números, como Levíticos, como Êxodo, como Gênesis. Como Moisés retrata aqui o conteúdo do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, como um todo, ele fala sobre obediência. Ele vai e volta, fala um pouco de lei, fala um pouco de algumas estipulações que Deus faz para o povo, relembra algumas coisas. Obediência, obediência, obediência. Então, a palavra-chave do livro de Deuteronômio é obediência, e esse capítulo 4 é uma exortação de Moisés, que ele está fazendo ali no final do seu primeiro discurso, porque o livro de Deuteronômio é composto por 3 discursos de Moisés, e ele faz uma exortação ao povo à obediência. Quem tem a Nova Almeida atualizada aí com você? Levanta a mão. Nem todos. Nova Almeida, dá uma olhadinha aí,
Dá uma olhada no começo da Bíblia, vê qual é a versão que você está usando aí. Exercite um pouquinho isso, Nova Almeida Atualizada. Principalmente aqueles que têm a Nova Almeida Atualizada, vão poder acompanhar palavra a palavra o texto que eu vou ler. Vou procurar ler da maneira mais dinâmica possível, e obedecendo pontuações, para que a gente possa entender o conteúdo dessa exortação de Moisés. Se você não tiver aí a Nova Almeida Atualizada, talvez vai uma palavrinha ou outra, não é? Algumas frases um pouco trocadas, mas a ideia é absolutamente a mesma. Eu quero ler esses 40 primeiros versículos. Gente, isso é muito importante. Atenção para esses textos. Então, não fiquem só ouvindo. Ouvindo, os irmãos vão estar ouvindo, mas usem a audição e a visão, para que isso possa aumentar a retenção do conteúdo, ok? Tudo bem? Porque aí você não vai estar só dependendo da audição, você está ouvindo e vendo, então aumenta o índice de retenção aí. O texto diz assim: agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos, vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Já a gente vai falar sobre isso. Pois o Senhor, seu Deus, o eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Então, somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe. Uma palavrinha aqui, Horebe é Sinai, tá bom? Monte Horebe é o Monte Sinai, onde Deus entregou a lei, através daquelas tábuas de pedra. Quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas, que subia até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas, em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma,
porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército do céu, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor seu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão. Mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela terra. Tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor seu Deus fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra, da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão os seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes, aonde o Senhor os levará. Lá, vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá, vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus e lhe atenderem a vós, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Estou lendo agora o verso 32, tá bom? Para alguém que tenha perdido aí. Agora, pois, perguntem aos tempos passados, que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo o que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus. Nenhum outro há além dele. Dos céus, ele fez com que ouvissem a sua voz para ensiná-los. E sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito, com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar de frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês.
para fazerem com que vocês entrassem na terra deles, e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês, e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor seu Deus lhes está dando para todo sempre. Que coisa, que esse texto... Perceberam que o texto é bem diferente daqueles de Levíticos, com prescrições levíticas, que não tem nada a ver com a gente, era uma coisa mais próprio da legislação, como eles deveriam fazer ali. Aqui não, aqui a gente vê um tom que vai além de tempo, que fala de Deus, do Deus grande, do Deus poderoso, do Deus presente, do Deus cuidador, do Deus amoroso, do Deus justiça, do Deus que requer. Se nós pudéssemos colocar numa frase o todo desse livro de Deuteronômio, é o título que eu dei à mensagem, seria: a obediência é a chave do sucesso. A obediência é a chave do sucesso. Não do sucesso empreendedor, nos moldes como se vê hoje, mas o sucesso de relacionamento com Deus, o sucesso em termos mais abrangentes e mais profundos. Geralmente o que é muito abrangente é raso, mas aqui não, aqui é abrangente e profundo ao mesmo tempo. É a obediência com Deus. A obediência é a chave para o sucesso. O livro de Deuteronômio é uma continuidade de tudo aquilo que a gente tem visto no livro de Gênesis. Tudo aquilo que a gente tem visto até agora. Gênesis, o início. Lembram? A palavra Gênese significa princípio, início. Então, início da criação, início do ser humano, início do pecado, início da punição de Deus da maneira como fez através de Noé, início da família patriarcal. Termina o livro de Gênesis com uma família constituída com avós, com pais, com filhos, Abraão, Isaque, Jacó, os filhos. Essas 72 famílias vão para o Egito, ficam lá 430 anos, constituem-se num povo, e aí nós entramos no livro de Êxodo. Êxodo significa saída. Quando Deus liberta esse povo, com o objetivo de estabelecer uma aliança com ele. Então ele não faz uma aliança, ele liberta e estabelece uma aliança. Deus fazendo uma aliança com o povo. Feita essa aliança, ele determina alguns lugares, como por exemplo o tabernáculo, como lugar da habitação de Deus. Olhem só que lógica. Deus disse: olha, eu vou libertar vocês, vou fazer uma aliança com vocês, neste lugar, o tabernáculo, eu estarei com vocês, será uma marca de que eu estarei com você, será uma marca de que Deus está com o seu povo. Estabelecerei um sacerdócio, ou seja, alguém que irá fazer o link entre você e eu. É o sacerdócio que fazia essa ligação entre Deus e entre o homem e Deus, que levava os pecados, que levava o sangue para o tabernáculo e levava diante de Deus para perdão desses pecados. O livro de Êxodo, em linhas gerais, é isto.
O livro de Levíticos é uma série de prescrições, como Deus dizendo assim: olha, nesse tabernáculo que eu instituí como marca da minha presença, depois que eu libertei vocês e que eu fiz uma aliança com vocês, vocês farão isto, 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 isto e isto. Prescrições levíticas, como o relacionamento desse povo que ele havia libertado, que ele havia feito uma aliança, ia ter com esse Deus. Vocês vão fazer desta forma. Esse é o livro de Levíticos. O livro de Números, ok. Agora vocês vão se encaminhar para a terra prometida. Caminhar, 2 anos depois, se encaminhando para a terra prometida, aquele processo todo de em 2 gerações, na primeira geração que não creu em Deus, que não se envolveu com Deus, que não creu que Deus era poderoso, sendo que eles tinham visto que o próprio Deus havia aberto o mar. Então, tudo isso nós vimos no livro de Números. Nós vimos aquelas 2 gerações, a geração que durante 38 anos se perdeu no deserto, porque Deus diz assim: olha, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida porque vocês não creram. Os seus filhos é que entrarão na terra prometida. Muito bem, estão às portas da terra prometida agora. Final de Números, eles chegaram na Transjordânia, naquele lado esquerdo, de quem olha o mapa de Israel, naquele lado direito do Vale do Jordão, que vai de lá de cima, desde o Monte Hor até embaixo, até o Mar Salgado, até o Mar Morto hoje. Estavam ali as portas. Jericó estava do outro lado do mar, onde é a Cisjordânia hoje. Aí Moisés chama o povo. Esse é o livro de Deuteronômio. Moisés chama o povo e faz uma recordação, faz uma série de discursos, de mensagens, dizendo: agora, gente, é o seguinte, vocês vão entrar na terra prometida. Não se esqueçam disso, 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 disso. Ele faz uma recordação, uma rememoração de todo o relacionamento que Deus tinha feito com o povo, que o povo tinha feito com Deus, os aprendizados ali, 40 anos depois que saíram do Egito. Aquela geração não tinha visto a grandiosidade de Deus abrindo o mar, porque essa geração que viu o mar se abrir, morreu lá no deserto, por incredulidade, não creram no poder de Deus. Então Moisés faz, nesse livro de Gênesis, essa série de discursos, dizendo: agora vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão perceber o quanto Deus é poderoso, quanto Ele é fiel, porque Ele havia prometido que vocês entrariam numa terra que emana leite e mel, não de maná, mas que emana leite e mel, que flui. Os espias, há 38 anos antes, tinham ido fazer uma observação da terra, e trouxeram um cacho de uva, que 2 homens precisaram trazer, um homem na frente, outro atrás, e uma estaca entre eles, e o cacho de uva nele. Eu não consigo imaginar o tamanho desse cacho de uva. Era uma terra muito abundante, muito abundante. Então, segurem isto, o livro de Deuteronômio é uma recordação de tudo aquilo que Deus tinha feito, para que eles não se esquecessem quando eles entrassem na terra prometida. Moisés não iria entrar, porque ele pisou na bola ali atrás com Deus, e Deus o puniu, como a gente vai ver aqui de maneira um pouquinho mais específica, e que está ali no versículo 21 desse texto, ok? Então, em geral, o livro de Deuteronômio é isso. Vocês estão prontos para entrar? Não se esqueçam de tudo aquilo que Deus falou com vocês nesse tempo todo, das prescrições que Deus fez, das experiências que você teve. Não se esqueçam nada disso.
E é isso que Moisés vem fazendo através desses 3 discursos, ok? A palavra Deuteronômio é uma palavra que vem do grego, Deuteronomium, que significa promulgação da lei, ou segunda promulgação da lei, porque a lei, no capítulo 5 de Deuteronômio, ele novamente coloca os 10 mandamentos, ele faz uma recordação desses 10 mandamentos que ele havia feito lá no livro de Êxodo. Então, promulgação da lei, Deuteronômio, do hebraico, como todos os livros, o título do livro era o início das primeiras palavras em hebraico. Então, aqui, o título em hebraico é Estas são as palavras, ou palavras, debarim no hebraico, palavras, estas são as palavras. Um tema que a gente pode olhar ali no livro de Deuteronômio, e caracterizar bem o livro de Deuteronômio, é o seguinte: o amor fiel ao Senhor, ele não deve ser expresso de palavras. O amor expresso ao Senhor deve ser expresso em obediência à aliança, como requisito essencial para prosperidade e permanência na terra prometida. Daí o título da mensagem: a obediência é a chave para o sucesso. Qual é o tema então? O amor fiel a Deus deve ser expresso em obediência à aliança. Gente, tudo a ver. A aliança que Deus fez. Existe coisa mais importante do que a aliança que Deus fez conosco? Nenhuma. Quando nós olhamos a aliança, a gente já pode fazer uma ponte com o Novo Testamento, porque a aliança que Deus fez lá, foi aquela aliança através de Moisés, através da lei. E a aliança que Deus fez conosco no Novo Testamento, que na realidade foi uma aperfeiçoamento da aliança, foi feito através de Cristo. A nova aliança é em Cristo Jesus. Essa é a nova aliança. Então, se nós transformarmos para o dia de hoje, esse tema é o amor fiel a Deus. Ele deve ser feito, deve ser expresso através da obediência à aliança cristã, aliança com Cristo. Se a gente for aplicar hoje, eu não posso dizer que eu sou fiel a Deus, simplesmente porque eu disse eu sou fiel a Deus, mas essa fidelidade, ela deve ser expressa em obediência. Por isso é que a palavra forte, a palavra mais marcante em todo o livro de Deuteronômio, é obediência, obediência à aliança. E essa obediência à aliança, é que era um requisito essencial para a prosperidade e a permanência do povo na terra. Não se esqueçam, Moisés estava dizendo para o povo, a tudo aquilo que Deus já tinha dito, tudo aquilo que Deus já tinha ensinado, e estava dizendo, olha, tomem cuidado, agora vocês vão entrar, não se esqueçam disso, a prosperidade de vocês na terra vai depender disto, vai depender dessa fidelidade a Deus, através da sua obediência. Um desdobramento desse tema, ele poderia ser assim: Moisés expondo um resumo à congregação. Isso é que é o texto, é o livro de Deuteronômio. É Moisés expondo um resumo à congregação. Primeiro, constituição divinamente ordenada da nova teocracia. Ou seja, o que é teocracia? Governo de Deus. E o governo de Deus é estipulado, é estabelecido pelo homem? Não, é estabelecido pelo próprio Deus. E essa constituição divina ordenada da nova teocracia
É a palavra de Deus. Lá, através da obediência, através dos sacrifícios, através da intimidade e da devoção do povo para com Deus, através da mente totalmente voltada para Deus. Aqui é uma mente voltada para a obra de Cristo, para o que Cristo fez na minha vida, para o que Ele pretende de mim, para os dons que Ele me deu. Qual é a minha devoção? A minha devoção maior é para o meu trabalho? A gente tem que fazer bem o nosso trabalho, e com responsabilidade, não estamos tirando isto. Mas aonde está o foco principal da minha atenção? Gente, a educação dos nossos filhos, ela será melhor, não é porque nós os entregamos nas melhores escolas, mas é porque nós os entregamos à melhor escola. Porque se eles não tiverem discernimento de Deus, não há melhor escola, não há Harvard, não há universidade boa no mundo que possa fazer isto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, não é mesmo? Então nós já sabemos isto. A constituição divinamente ordenada dessa nova teocracia, que muitas vezes, esse governo de Deus, muitas vezes a gente substitui por governo próprio, como nós estamos governando a nossa vida. Como nós estamos governando a nossa vida. Nós assumimos isso do mundo muitas vezes. Eu sei o que eu quero para mim. Eu sei dos meus planos. Eu sei dos objetivos da minha vida. Eu é quem comando a minha vida. Isso não é teocracia. Teocracia é o que Deus deseja para a minha vida. O que eu desejo ser para a honra e glória daquele que me salvou. Olha aí, ó, a aliança, o relembrar da aliança. A aliança é relembrada todas as vezes que nós olhamos para a cruz e vemos o sangue derramado ali para que nós pudéssemos estar aliançados com Deus. Olhem só, mostrando isso, só o tema a gente já tira daí lições incríveis. Então, essa constituição divinamente ordenada da nova teocracia é o que deveria ser estabelecida na nova terra. É isso que ele está dizendo. Gente, olha, essa teocracia, essa nova teocracia, vai ter que ser estabelecida na terra como pré-requisito de prosperidade e de sucesso. Não é difícil nós aplicarmos isso para o nosso dia a dia. Talvez difícil seja, mas não é difícil entendermos a aplicação melhor. Não é difícil nós entendermos, nós não entendermos essa nossa aplicação ao nosso dia a dia. Talvez seja difícil nós aplicarmos de fato. Por quê? Porque a nossa autossuficiência muitas vezes não deixa. Porque a nossa devoção em tantas outras coisas que não as coisas de Deus não permite. Então, esse resumo fala dessa constituição na nova teocracia. E fala também, como a gente pode perceber, da responsabilidade pela preservação dessa nova teocracia, ensinando aos filhos. Se nós não ensinarmos isso aos nossos filhos, nós não vamos preservar esse propósito de Deus para mim, para minha família, para os meus descendentes. E isso deve ser marca de cada cidadão adorador. Então, a responsabilidade pela
preservação dessa nova teocracia tinha que pesar na consciência de cada cidadão e adorador individualmente. Tudo que Moisés fala no capítulo, nesse livro de Deuteronômio, tem esses objetivos. Então, obediência. A palavra obediência, ela é refletida nesse texto que nós ouvimos, por várias outras palavras análogas, parecidas com essa, como ouvir, guardar, cumprir, fazer, amar. São palavras que se juntam, se vinculam à palavra obediência. O que significa a palavra obediência, pastor? O que significa a ideia? Qual é a ideia de obediência? Então, ele ajuda lá, com outras palavras, ouvir, guardar, cumprir, fazer, amar. Amar, porque o amor genuíno é aquele que leva à obediência, porque senão nós não podemos dizer que amamos. Sim ou não? Adianta a gente falar que ama se não obedece? Quando nós olhamos, por exemplo, o texto de 6,14, Deuteronômio 6,14, que é uma das marcas do livro de Deuteronômio, e é uma das marcas do judaísmo, é chamado Shema hebraico. A palavra Shema no original é ouvir. Tanto é que, na minha versão, na versão que eu estou lendo agora, na Nova Almeida Atualizada, ele começa assim: escute Israel, Shema Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E aí a gente já começa a vincular essa palavra amor, obediência a esse texto, porque eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não obedeço. E esse texto aqui as crianças aprendem desde que quando começam a falar, no contexto hebraico. Escute Israel, Shema Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a tua força. Não foi esse o mandamento principal que Jesus ensinou dentre os 613? Quando lhe perguntaram qual é o primeiro mandamento da lei, Jesus cita exatamente este. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E quando a gente volta nesse capítulo 4, ele começa ali: agora pois Israel, Shema os estatutos, ouça os estatutos e juízos. Estatutos, juízos, lei, ordenanças, escrituras. É a mesma coisa, é o conteúdo revelatório de Deus, é o que Deus revelou, é o que Deus exige. Ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Gente, esses primeiros 2 versículos, eles são o cerne do livro de Deuteronômio, junto com o Shema hebraico, que é Deuteronômio 6,14. Ouça os estatutos e os juízos. Ou seja, gente, essa palavra ela precisa ser obedecida, ela não pode ser simplesmente estudada e guardadas aqui. Ela precisa ser guardada aqui e aplicada no dia a dia, em forma de devoção, em forma de obediência, em forma de fidelidade nos dízimos, em forma de fidelidade nos cultos, em forma de fidelidade no relacionamento cristão.
em forma de fidelidade aos dons que Deus nos deu a cada um de nós. A partir do verso 5, quando diz: eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis. Olha só, veja, tudo isso é obediência. Ouvir, cumprir, guardar. Porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos. Então, quando nós fazemos isto, aos olhos dos povos, nós seremos tidos como pessoas que discernem bem, que entendem bem, que discernem bem as coisas. E aí eles vão dizer para nós assim, como diz o texto: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha Deus estão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda a lei, que hoje eu lhes proponho. Veja, esse é o testemunho. Hoje de manhã, estávamos aqui, e nós recebemos uma reclamação. Vizinho aqui atrás, estava tendo alguns problemas com o filho ou a filha, acho que é isso mesmo, né, Getúlio? Nós estávamos ensaiando aqui, não é? Ensaiando. Estava incomodando, a gente nem imaginava, né? Tanto é que a Janete fala assim: até hoje nós nunca ouvimos alguém reclamar. Gente, qual foi a nossa primeira atitude? Vamos ensaiar sem som alto, baixinho. O testemunho que a gente precisa ter é de sabedoria, de entendimento aos olhos dos povos. Porque eles precisam dizer para nós, de fato, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Eles são respeitadores. Porque o que nós queremos é que eles, a partir de nós, olhem para o nosso Deus e digam: porque que grande nação há que tenha Deus, estão chegados a si como o Senhor nosso Deus. Então a nossa atitude é fazer tudo para dar um testemunho de inteligência, de sabedoria, de discernimento. Apenas um exemplo que eu quis dar para os irmãos. Obediência. Obediência. Então, todo esse livro de Deuteronômio, ele tem essa marca. Apesar de nós não termos desenvolvido todo o texto, mas o que eu quero deixar com os irmãos é que o sucesso depende da nossa obediência a Deus. Sucesso em todos os sentidos. Sucesso nas relações, sucesso no trabalho, sucesso na família. Ou seja, nós estarmos sendo bem-sucedidos nos nossos empreendimentos espirituais, sociais. Depende da nossa obediência ao Deus Todo-Poderoso. Agora, pois, ó Israel, agora, pois, Igreja Batista Vida Nova, ouça os estatutos e juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, Deus e seus pais está dando a vocês. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos,
que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje ele lhes propõe. Olhemos o livro de Deuteronômio com cuidado, mas principalmente com cuidado, não só para entender, mas como para colocar em prática o cristianismo que temos. Não só para entender, mas para colocar em prática, como reflexo do que Jesus fez na cruz, as nossas relações, a partir da nossa relação com Ele em devoção. Que o Senhor nos ajude a ter mais sabedoria e sensibilidade para nos envolver com as coisas que Ele quer que nos envolvamos. Feche seus olhos, meu irmão, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse tempo de reflexão com a Tua Palavra e com essa abordagem, mesmo que superficial, do livro de Deuteronômio. Nós possamos fazer ajustes no nosso dia a dia, ajustes na nossa vida, ajustes no nosso cristianismo. Obrigado a Deus. Te pedimos isso também, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar. Celebrando hoje o Dia dos Pais, eu não sei qual a sua referência de pai, se você teve um bom pai, se você teve uma figura masculina na sua vida ou não, mas como testemunho pessoal, eu não tive, né? E o meu encontro com o Senhor, e poder descobrir que Ele é a maior referência de pai que nós podemos ter, de um pai